Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de cálculo 1. A aula de número 12. Na aula de hoje a gente vai falar sobre limites, primeiras noções. É uma aula bem intuitiva, bem qualitativa e não tão quantitativa. Bom, a gente começa supondo f de x uma função definida no intervalo aberto em torno de um ponto x0, exceto possivelmente no próprio ponto x0. Se f de x fica arbitrariamente próximo de L, tão próximo quanto quisermos, para todos os valores de x suficientemente próximos de x0, então nós dizemos que f tem limite L quando x tende a x0. E aí a gente escreve lim f de x, embaixo x, setinha x0 igual a L. Isso é uma notação para indicar que o limite da função f de x é igual a L quando x se aproxima de x0. Bom, o que isso significa? Traduzindo, não tem como você falar de limite sem ter um gráfico analisando o comportamento da função f de x. Mas a ideia aqui é você analisar exatamente isso, o comportamento da função f de x quando você está próximo de um ponto dado x0. Analisar o comportamento da função, em outras palavras, é analisar as imagens f de x. Então você vai calcular f nos pontos x, quando x estão bem próximos de x0, e ver o que acontece com as imagens f de x. Essas imagens vão se aproximar de alguém? Ou elas vão ficar aleatórias, não se aproximando de nada? Ou elas vão subir para mais infinito, menos infinito, à medida que você está cada vez mais próximo de x0? Então essa que é a ideia do estudo do limite, é ver o comportamento das imagens f de x quando eu estou próximo de x0. Aí esse limite ele vai existir se essas imagens ficarem próximas de um número. Se você está próximo de x0, aí analisa f de x. Essa imagem está próximo de L, à medida que você vai ficando mais próximo de x0, o f de x também vai se aproximando de L, e se isso é feito de maneira arbitrária, né, essa aproximação ela é arbitrária, então o limite da função existe e é igual a L. Para entender bem esse conceito, vamos começar aqui com um exemplo. Olha para essa função f de x. Olha como ela é definida. F de x é igual a x2 menos 1 sobre x menos 1. Eu quero ver o que acontece com esta função quando eu estou perto de x igual a 1. Por que eu escolhi o x igual a 1? Porque o x igual a 1 é exatamente o valor que x não pode assumir na função, certo? Se você fizer x igual a 1 na expressão, vai ficar 0 sobre 0. E essa é uma expressão que a gente fala indeterminada. Então, isso mostra que f de x não está definida x igual a 1. Tá? Eu fiz questão de pegar uma função f de x que não está definida num ponto, porque não me interessa o valor da função nesse ponto. O que me interessa é o comportamento dela perto desse ponto. Então, eu quero ver o que acontece com as imagens quando eu estou perto de x igual a 1. E não no ponto exato x igual a 1. Então, a gente começa esse exercício especificando aqui o domínio da função, né? O domínio do f de x é, nitidamente, o conjunto dos números reais que não são iguais a 1. Ou seja, tais que x é diferente de 1. Tá, então, se eu estou num ponto diferente de 1, porém próximo de 1, vamos ver o que acontece com as imagens f de x. Vamos, para isso, montar uma tabela. Então, temos aí, à esquerda, temos os valores de x e à direita os valores de f de x. Note que eu estou pegando valores de x próximos de 1, porém diferentes de 1. Começamos com x igual a 0,9. Se você fizer x igual a 0,9 na expressão da x, né? Se você fizer 0,9 ao quadrado menos 1 dividido por 0,9 menos 1, você vai encontrar o valor 1,9.
Tá? Vou pegar agora um valor de x próximo de 1 à direita, o 1,1. Joga na expressão f, você vai encontrar 2,1 a imagem. Tá? Vamos pegar agora um valor de x mais próximo ainda de 1, porém à esquerda, 0,99. Joga na expressão f de x. O que você vai encontrar? 1,99. Tá? Vou pegar agora, mais próximo ainda, pela direita, 1,01. Faz as contas. Imagem vai dar 2,01. Então, o que você observa é que quanto mais próximo que eu estou aqui de 1, olha o que acontece com as imagens. Por exemplo, 0,99999. Olha o que aconteceu com a imagem. Virou 1,99999. Se eu pego agora mais próximo pela direita, veja, eu estou quase no ponto 1. Olha o que aconteceu com a imagem. 2,00001. Então isso está mostrando para a gente que quando você se aproxima de 1, as imagens aparentemente estão se aproximando de 2. E na verdade, ela aproxima realmente de 2. Tá? Isso significa que o limite de f de x, quando x tende a 1, que é o limite de x, né, e a função f de x é x2 menos 1 sobre x menos 1, então o limite dessa expressão é de fato 2. Não dá para a gente ficar calculando o limite toda hora através de uma tabela, certo? Se a gente olhar para essa função mais de perto, x ao quadrado menos 1 é uma expressão que pode ser fatorada, né? X ao quadrado menos 1 é o mesmo que x mais 1 vezes x menos 1. Então fica x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. E aí, o que você observa é que tem um fator comum que pode ser cancelado. E como eu não estou em x igual a 1, tá? Eu estou em pontos diferentes de 1, eu estou próximo de 1, mas eu não estou no 1. Então a expressão x menos 1, ela não vai se anular. Então eu posso cancelar essa da expressão f de x. E o que sobra, portanto, é apenas x mais 1. Então, na verdade, as imagens f de x, elas são todas iguais a x mais 1 quando o x é diferente de 1. Então, se você volta lá para a tabela, o que você observa é que a conta que foi feita aqui é, na verdade, você fazer x mais 1. Então, no caso do x igual a 0,9, olha para a imagem, equivale a 1 mais 0,9. Por exemplo, quando o x é 1,01, a imagem é 1 mais 1,01, que é 2,01. Por quê? Porque essa expressão da f de x, ela é, na verdade, igual a x mais 1. Então, para você calcular a imagem, basta você somar 1 ao valor de x. Tá? Bom, então isso mostra para a gente que a função f de x, que é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ela coincide com x mais 1 para todo x diferente de 1. Então isso mostra para a gente que o gráfico de f de x é, na verdade, o gráfico de uma reta. Só que vai ser uma reta com buraco. Por quê? O valor correspondente a x igual a 1 não faz parte do gráfico da função f de x. Tá? A reta x mais 1, quando x é igual a 1, vale 2, que é exatamente o valor do limite. Só que esse ponto 1, 2 não faz parte do gráfico da função f. Por quê? Porque a função f original ela não está definida para x igual a 1. Então, se você fizer o gráfico de f, vai dar o gráfico da reta y igual a x mais 1 com buraco, que é essa figura que vocês estão vendo aí. Tá? Note que a figura da esquerda mostra o gráfico da função f de x, que é a reta com buraco. Tá? Porque x igual a 1 não faz parte do domínio da função. E o gráfico da direita é o gráfico da reta y igual a x mais 1. Tá? Note que para a expressão f de x, eu preciso excluir o x igual a 1. Já para a função da direita, o x ele pode ser qualquer número real, inclusive 1. Tá bom? E aqueles valores da tabela, lembra aqueles valores de x que eu peguei próximo de 1? Eles estão representados aqui, ó, por esses tracinhos na cor azul.
E os tracinhos aqui próximo de 2, eles estão representando os valores f de x, quando x próximo de 1. Então, quando você está próximo de 1, as imagens estão próximas de 2. Então, dá esse efeito aí visual, tá, do gráfico da esquerda. Então, pronto, né? O limite da função f de x, de fato, é 2. Por quê? Porque quando você for calcular o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1, vai ser igual ao limite da função x mais 1, que é a reta. Tá? Note que na primeira expressão você não consegue fazer x igual a 1 aqui. Por quê? Vai dar uma indeterminação 0 sobre 0. Já do lado de cá você consegue fazer x igual a 1. Né? Tanto que se você fizer x igual a 1, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Na primeira expressão, você não consegue fazer x igual a 1, por quê? Porque o x menos 1 é exatamente a expressão que gerou a indeterminação 0 sobre 0. Né? Você vê que x menos 1 é igual a 0 quando x é igual a 1. Então, o que gerou 0 sobre 0 é o x menos 1. E ela foi cancelada. Por isso que na primeira expressão você não consegue fazer x igual a 1, ao passo que na segunda sim. Porque na segunda você não tem a expressão que gerou a indeterminação. Tá? Bom, agora vamos verificar que o valor do limite ele não depende do modo como a função está definida em x igual a 0. Olha para esses três gráficos aí. F de x, g de x e h de x. F de x é a função que a gente acabou de analisar o limite. Né? A função g de x é a nossa reta y igual a x mais 1. E a função h de x, veja, ela é definida como sendo igual a f de x, quando x é diferente de 1, e ela é definida igual a 1 quando x é igual a 1. O gráfico da h de x, ele é essa reta azul, desde lá do menos infinito, o gráfico vem sobre essa reta, tá? Quando eu chego aqui no 1, o gráfico salta para baixo, atingindo esse ponto aqui. E quando eu continuo o x variando maior do que 1, eu volto a caminhar sobre a reta novamente. Essas três funções, o que elas têm em comum? O limite delas, quando x tende a 1, é igual a 2. Tá? Porque é fácil, é óbvio, a essa altura, você observa que quando você está próximo de 1, em qualquer uma dessas três funções, que eu ficar próximo de 1, as imagens estão próximas de 2. Tá? Isso tanto para a função vermelha, quanto para a função verde, e quanto para a função azul. Se você está próximo aqui de 1, as imagens estão próximas de 2. Então, em todas elas, o limite é igual a 2. Agora, o valor da função, no ponto 1, muda em cada uma delas. Tá? Por exemplo, no caso da função vermelha, a função não está definida em x igual a 1. No caso da função verde, a função está definida em x igual a 1 e o valor da função é igual ao valor do limite. Tá? Você vê que a função g leva a 1 no 2, e 2 é o valor do limite. E na função azul, você vê que ela está definida em x igual a 1, só que o valor dela é diferente do valor do limite. Porque h no ponto x igual a 1 vale 1, e o limite de h quando x se aproxima de 1 é 2. Então, eu tenho três situações em que os limites são iguais, só que numa situação a função não está definida no ponto, numa segunda situação a função está definida no ponto e o valor dela é igual ao limite, e na terceira situação a função ela está definida no ponto, mas o valor não é igual ao valor do limite. Tá? Então, são considerações importantes que a gente tem que levar em conta. Exemplo 3. As funções constante e identidade, elas têm limites em todos os seus pontos. Vamos verificar isso através do gráfico. Seja aí um intervalo aberto.
intervalo qualquer, podendo ser o próprio R. Vamos começar com a função constante. Suponha que f de x é igual a k para todo x do intervalo. Então, o limite de f de x vai ser o próprio k quando x se aproximar de x0. Tá? Não importa qual x0 que você tome. Por que que isso é verdade? Olha para o gráfico da função constante, y igual a k. Agora pega x0, um ponto qualquer do eixo dos x. Se você pega valores de x próximos de x0 à esquerda de x0, as imagens elas estão dando iguais a k. Entendeu? Então você vê que todas as imagens estão batendo aqui, ó. Todas elas valem k. E se você pega x à direita de x0, olha lá, a imagem vale quanto? Vale k. Por quê? Porque é a função constante. E no próprio ponto x0, a função também vale k. Então, a função, o limite, é obviamente igual a k. Na verdade, as imagens elas não estão próximas de k, elas são exatamente iguais a k. Então, geometricamente, fica claro que o limite da função constante é a própria constante. Vamos agora analisar a função identidade. O segundo exemplo. Vamos supor f de x igual a x para todo x do intervalo aberto. E, de novo, vamos pegar x0, um ponto qualquer desse intervalo. Vou supor, de novo, que o intervalo é a própria reta real, tá? Mas pode ser um intervalo arbitrário qualquer. É importante que o x0 esteja dentro do intervalo. Então, o que acontece quando eu estou próximo de x0? À esquerda e à direita. Vou pintar de azul. Então, olha, o que você está vendo aqui são as imagens. Estou pegando valores de x à esquerda de x0, próximos de x0 à esquerda de x0. As imagens, olha, você bate na reta e reflete aqui e projeta aqui no eixo y. Isso que você está obtendo aqui são as imagens desses x aqui, ó. Estou pegando o x aqui próximo de x0 e o que você está vendo aqui são os f de x. Estou pegando muitos valores de x. Veja que a imagem de x0 é o próprio x0, né? Porque eu estou na reta y igual a x. Então esse é um caso em que o x0 ele está no domínio da função. Então é uma reta sem buraco. Né? O x0, esse ponto x0 é ponto do gráfico. Tá? Agora, se você pega os valores de x à direita, olha as imagens, elas vão ficando também o quê? Próximas de x0. Você vê que as imagens f de x, elas estão próximas de x0, porém abaixo de x0. E as imagens f de x para x à direita de x0, as imagens estão também próximas de x0, porém acima de x0. Então as imagens são maiores que x0. Ou seja, em qualquer situação, o que você está observando é que as imagens estão próximas de x0. Então a gente diz que o limite é x0. Tá? O limite de f de x, como f de x é x, então o limite de x quando x tende a x0 é x0. Tá? Então com isso a gente mostra esses dois exemplos aí. Exemplo 4. Uma função ela pode não ter limite em um dado ponto do seu domínio. Vamos ver 3 exemplos em que isso ocorre. Por exemplo, a função u de x. Essa função u de x, ela vale 0 se o x é menor do que 0 e vale 1 se o x é maior ou igual a 0.
Tá? Então, se você fizer o gráfico dessa função, o gráfico vai ficar assim, eu vou pintar de azul, tá? Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Quando x é menor do que zero, a imagem é zero. E quando x for igual a zero, a imagem vale 1. Então, eu vou ter que colocar uma bolinha fechada aqui no 1. E quando x é maior que zero, a imagem também vale 1. Então, aqui no zero, você vai ter que pôr uma bolinha aberta, indicando que a imagem de zero é 1 e não zero. Ok? Então, essa função, por exemplo, o limite dela, quando x se aproxima de zero, não existe. Por quê? Porque se você pega valores de x próximos de zero à direita, pega esses valores de x aqui, ó. Para esses valores de x, a imagem está valendo quanto? Vale 1, né? Que a função à direita do zero ela é constante e vale 1. Então, quando você pega valores de x aqui, as imagens f de x valem e ficam iguais a 1. Agora, se eu aproximo de zero pela esquerda, olha, as imagens estão valendo quanto? Zero. Então, a função não aproxima de ninguém. Ela não aproxima nem de zero e nem de 1. Por quê? Porque, na verdade, ela está aproximando de dois valores. E o limite para existir, a função tem que aproximar de um valor só. Então, neste caso, a gente diz que o limite não existe. Por quê? Porque você tem dois valores que a função aproxima, mostrando que o limite não existe. Então, isso vai ser uma primeira propriedade de limites. Esses limites que nós estamos considerando aqui são chamados de limites laterais. Você tem o limite lateral à esquerda, que está valendo zero, porque quando eu aproximo de zero pela esquerda, as imagens são iguais a zero. Aproximam de zero. E quando eu aproximo de zero pela direita, as imagens estão se aproximando de 1. Na verdade, elas estão exatamente iguais a 1. Então, os limites laterais são diferentes. À esquerda o limite é 1, à direita o limite é outro. Então, o limite não existe como um todo. Então, a gente escreve assim, ó, limite de u de x quando x tende a zero é igual a não existe. Tá? Vamos olhar para uma outra situação em que o limite também não existe. A função g de x, que é igual a 1 sobre x para x diferente de zero, e vale zero para x igual a zero. A gente já conhece o gráfico dessa função. Ela é fora do zero, ela é o gráfico da hipérbole. E no ponto zero, ela vale zero. Ora, o que acontece quando eu quero avaliar o limite desta função quando x se aproxima de zero? Então vamos aproximar de zero pela direita e pela esquerda. Se eu pego valores de x aqui, ó, pela direita, olha as imagens, olha onde que elas estão batendo. Elas estão ficando cada vez maiores, né? Aqui nem está cabendo mais na minha tela. Se eu pego um valor de x mais próximo ainda, porque o gráfico está indo embora. Então, o que você está percebendo aqui é que quando você se aproxima de zero pela direita, as imagens vão ficando arbitrariamente grandes. Elas vão indo para o que a gente fala mais infinito. E vai ficando cada vez maior. Só que o gráfico, ele nunca vai tocar o eixo dos y. Então, isso é o que a gente fala comportamento assintótico. Tá? O gráfico, ele se aproxima do eixo y cada vez mais, mas nunca vai tocar o eixo y. Então, a gente diz que o gráfico ele se aproxima assintoticamente do eixo y. Agora, se eu aproximar de zero pela esquerda,
Olha as imagens, 1 sobre x. Por exemplo, pega x igual a 0, menos meio. 1 sobre x vai dar o quê? Dá menos 2. Agora pega o x aqui mais próximo de 0 à esquerda. Olha o que acontece com as imagens. Por exemplo, pensa no seu x igual a menos 0,0001. 1 sobre x vai ser menos 1000. Tá? Então, quanto mais próximo eu estiver de zero, as imagens vão ficando arbitrariamente pequenas. A gente costuma dizer que elas vão ficando cada vez menores ou grandes negativamente. Elas vão caminhando, na verdade, para o que a gente chama de menos infinito. Ora, isso significa, portanto, que a função g de x ela não está se aproximando de número algum. Né? Então, quando se aproxima de zero pela direita ou pela esquerda, as imagens vão ficando arbitrariamente grandes ou arbitrariamente pequenas. Ou seja, g de x não está se aproximando de número nenhum. Então, nessa situação, o limite ele não existe, porque as imagens vão ficando arbitrariamente grandes ou arbitrariamente pequenas. Agora vamos olhar um terceiro tipo de função em que o limite não existe. Olha essa função, f de x igual a 0, se x menor ou igual a 0, e seno de 1 sobre x, quando x é maior do que 0. A gente vai ver depois, usando técnicas de cálculo, usando os teoremas de derivada, etc., a gente vai fazer o gráfico da função seno de 1 sobre x. Tá? A princípio, aceitem que o gráfico tem esse aspecto aí. Então, o seno de 1 sobre x, quando x é maior do que 0, o aspecto do gráfico é esse aí que vocês estão vendo à direita. Ou seja, é uma curva que vai oscilar. Você vê que ela oscila e quanto mais próximo estiver de 0, mais ela vai ficando exprimida. Isso é a característica, essa característica é consequência de que 1 sobre x vai ficando muito grande à medida que você está aproximando de 0. Tá? O seno, ele nunca ultrapassa 1 e menos 1. Então, o seno de 1 sobre x, ele está sempre confinado entre menos 1 e 1, que é o que a gente viu quando vocês estudaram lá, quando a gente viu lá os gráficos das funções trigonométricas. O seno ele nunca ultrapassa essa faixa y igual a menos 1 e y igual a 1. Só que 1 sobre x vai ficando muito grande. Então isso mostra que o gráfico vai ficando oscilando e cada vez de forma mais estreita. Então o gráfico vai se espremendo, tá? Próximo do eixo y e sempre oscilando. Para x menor ou igual a 0, a função ela está definida como sendo 0. Então, você vê que para x menor ou igual a 0, o gráfico vai ser o próprio eixo dos x. Em particular, quando x é igual a 0, a imagem é 0. Então, esse vai ser o gráfico da minha função f de x. Tá? Para x menor ou igual a 0, a função ela é igual a 0, e o gráfico, portanto, é o eixo do x, incluindo a própria origem, que faz parte do gráfico. E para x maior que 0, é essa curva que fica oscilando e se espremendo cada vez mais do eixo y, quando o x está próximo de 0 pela direita. Tá? Então, você vê pelo gráfico que as imagens f de x, elas oscilam, tá? Indefinidamente quando eu estou próximo de 0 pela direita. Então não tem como essa função convergir para nenhum valor. F de x não se aproxima de número nenhum, porque ela oscila muito. Quando você está próximo de 0 pela direita, f de x oscila muito. Oscila entre menos 1 e 1. Então, a esquerda do zero, ela é constante igual a 0. Então, se você pensar no limite lateral à esquerda, ele existe, ele vale 0. Mas se você pensar no limite lateral à direita, a função oscila muito. Então, ela não converge para número nenhum. Bom, então o limite como um todo não pode existir. Eu estou aqui adiantando esse conceito de limite lateral, mas a gente vai ver esse conceito com mais
detalhe nas próximas aulas, tá bom? Bom, eu vou finalizar essa aula com uma observação interessante. Cuidado com os cálculos numéricos, porque às vezes, né, você vai querer usar uma calculadora ou um software para cálculos das imagens, quando o x está próximo do ponto onde você quer calcular o limite, e aí você vai aproximando valores cada vez mais próximos de x0, e os f's de x podem erroneamente convergir para um número que não é de fato o limite da função, tá? E esse exemplo vai mostrar isso para a gente. Então, olha para essa função. F de x igual a raiz de x ao quadrado mais 100 menos 10 sobre x ao quadrado. Vou fazer uma tabela aqui, ok? Então, olha para essa tabela. Eu vou aqui fornecer do lado esquerdo os valores de x. Eu quero calcular os valores de f de x para x próximos de zero. Então, quando eu estiver próximo de zero, o que acontece com as imagens f de x? Se você pegar valores de x, por exemplo, iguais a mais ou menos 1, se você joga na expressão da f de x, então você vai encontrar esses valores aqui, ó. Esse valor aqui, ó, 0,049876. À medida que eu vou aproximando de zero, por exemplo, tanto a direita quanto a esquerda, né? Por isso que eu estou pegando valores positivos ou negativos. Por exemplo, se eu faço x igual a mais ou menos meio, então a imagem, ela vira esse valor aí, 0,049969. Então eu vou aproximando cada vez mais de zero. Olha, mais ou menos 0,1 vai me dar essa imagem. Olha, por exemplo, quando eu tiver aqui em um x igual a mais ou menos a 0,01, o f de x vai dar 0,05. Então, olhando para esses quatro valores aqui, a sensação que dá é que a função está aproximando de 0,05. Mas se você continua a aproximação de zero no eixo do x, olha lá, pega x igual a mais ou menos 0,0005. Olha o que acontece com a imagem. Você joga lá na expressão e faz as contas, isso vai dar 0,08. Aí eu aproximo mais ainda, mais ou menos 0,0001 ou 0,00001. Então eu vou aumentando o número de zeros antes do 1. Olha o que vai dando as imagens. Vai dando praticamente zero. Então aí você pergunta, peraí, então essa função ela vai se aproximar de 0,05 ou ela vai se aproximar de zero? Ou será a possibilidade dela aproximar de outro valor, que não seja um desses dois? Então, aqui é um exemplo em que os recursos numéricos não são suficientes para responder sua pergunta. Aqui você precisa usar o poderio do raciocínio matemático, a teoria. É ela que vai te mostrar que esse limite existe e o valor exato dele é 1 sobre 20. Tá? A gente depois vai calcular esse limite. Na próxima aula a gente já vai calcular esse limite usando técnicas apropriadas. E 1 sobre 20 é 0,05. Ou seja, de fato, o limite ele é 0,05 e não zero como aparenta aqui quando você aproxima, quando você toma x igual a esses valores. Isso mostra para nós que próximo de zero essa função ela é, como eu diria, ela não tem um comportamento linear bonitinho. Tá? Então, o gráfico dessa função próximo de zero, ele deve ter oscilações ali perto do zero, que faz a função ora se aproximar de 0,5 e ora se aproximar de zero de maneira errônea. Mas, no limite, ela vai se aproximar mesmo de 0,05. Tá? Então, esse exemplo é para deixar esse alerta aí. Tá? Então, quando for calcular limite, realmente tem que usar a teoria e não cálculo numérico. Tá? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Um abraço para todos.